Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pela atenção e por estar aqui participando com a gente. A gente está vendo o chat bastante ativo e está super legal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou o Thiago, sou diretor de produtos e tecnologia do Bentley e vou falar aqui um pouquinho de vocês de um assunto que está super em pauta agora, né? Que é benefícios flexíveis. E aí, a ideia é falar um pouquinho das funcionalidades do Bentley, como que a gente consegue ajudar nesse mercado e também dar um pouco de ênfase em autorização externa. E como que isso é uma entrega de valor que é super relevante e que pode ajudar a impulsionar esse produto e esse mercado. Falando um pouquinho, então, só para dar um pouco de contexto geral, o que é benefício flexível, né? Qual que é o modelo de negócio de um produto de benefício flexível? A ideia aqui é dar para a empresa uma escolha personalizada do tipo de produto que ele vai poder oferecer. E aí, com isso, né, a empresa passa a ter uma gama maior de produtos para atender a necessidade e a realidade dos seus funcionários. Quando a gente olha na visão colaborador, ele consegue ter um produto que atende exatamente a necessidade dele. Com isso, está muito ligado ao momento de vida e aquilo que ele precisa naquele momento. Isso aumenta o engajamento, aumenta a motivação, deixa o funcionário muito mais feliz com aqueles benefícios que ele recebe. Então, a gente está falando aqui, né, de algumas palavras-chave: liberdade, flexibilidade e inovação. Legal, então esse é um modelo de negócio que está super em alta e como que o Bentley consegue ajudar? Então a ideia é trazer um pouquinho aqui das funcionalidades que tem, que pode funcionar muito bem dentro desse modelo de negócio. Acho que a primeira delas é uma questão de onboarding simplificado. A gente tem um onboarding 100% automatizado, com algumas especificidades que atendem muito bem esse mercado e consegue trazer o cliente para dentro de uma forma super simples, rápida e, como eu já falei, né, automatizada, sem precisar de fluxos e processos manuais. Além disso, toda conta criada dentro do Bentley é uma conta de pagamento na instituição 332 Acesso. Isso significa que a conta já está nativamente, né, conectada com o SPB e com o SPI, o que possibilita várias possibilidades de pagamentos para serem oferecidas para os clientes. Também tem uma questão de multicontas, né? A gente até chegou a falar num dos cases mais cedo, né? A gente consegue criar várias contas para um usuário e com isso ele consegue ter bolsões de dinheiro separados, que para esse mercado é super, super interessante. E quando eu for falar do caso de uso, eu dou um pouquinho mais de detalhe de como que isso pode ajudar. Tem todas as soluções de cartão pré-pago, né? Então o cartão ele acaba sendo um meio super eficiente de entrega desse benefício para o usuário e a gente consegue oferecer tanto o cartão físico quanto o cartão virtual, atrelado diretamente na conta do usuário, ou você entrega o cartão que é chamado de no name, né? Que você dá o cartão na mão do usuário e depois ele ativa e atrela isso à conta dele, como também gerar e reciclar cartões virtuais para o uso específico conforme a necessidade de negócio. Além disso, tem todas as APIs de transferências do Bentley, claro, o Pix, né, como a gente já falou no case mais cedo, traz bastante oportunidade para esse mercado, tanto, né, para que fazer o pagamento de benefícios da empresa para os colaboradores, como também, né, para usar métodos de pagamento para poder oferecer oportunidades diferentes de benefícios dentro da oferta que vai ser oferecida. E por último, autorização externa, né, que permite com que os nossos parceiros participem do fluxo de autorização da transação, no momento que a transação está acontecendo na bandeira. E aí vou dar um pouquinho de ênfase em autorização externa, tá? Falando de autorização externa, tem 4 tópicos, então tem 3 pontos super importantes da autorização externa. A primeira é justamente isso, né? O nosso cliente, o nosso parceiro, ele participa do fluxo de autorização. Mas toda a parte de segurança, o Bentley ainda assim participa e ajuda e auxilia com essa parte de segurança. Então a ferramenta antifraude e todas as práticas de segurança que a gente aplica em todas as transações do Bentley, ela também se aplicam em transações externas, mas a gente deixa a regra de negócio na mão do nosso cliente. Com isso, a gente entrega flexibilidade e controle. O cliente consegue colocar e alterar regras on the go conforme a necessidade de negócio. Regras, por exemplo, de MCC, de valores, de horário para transação e por aí vai. Com isso, o nosso parceiro ele consegue entregar, né, soluções de benefícios flexíveis e consegue ir alterando e moldando essas regras de autorização conforme a necessidade específica daquele cliente ou daquele colaborador que está recebendo o benefício específico. Então, um exemplo aqui é, por exemplo, você fazer o controle de desembolso entre, por exemplo, alimentação e refeição usando o fluxo de autorização. Isso pode, você deixa, né, o controle na mão do usuário e você pode, inclusive, usar o mesmo cartão, dependendo do fluxo que você desenvolver se integrando com as APIs do Bentley. Bom, dito isso, falar um pouquinho do mercado, então, de benefícios flexíveis. O que é esse mercado e qual que é o tamanho desse mercado que a gente está falando? Acho que eu trouxe alguns dados aqui só para compartilhar com vocês. Acho que um dado super interessante é que 74%, quase 74% das empresas brasileiras hoje não possuem benefício flexível, o que mostra uma oportunidade de crescimento muito grande. A gente está vendo, né, que
um outro dado super interessante é auxílio home office. Hoje, 45% das empresas já estão oferecendo um benefício de auxílio home office. Isso pré-pandemia era um valor muito menor, né? Algo que cresceu muito e cresceu dinamicamente com uma necessidade específica. E ter, né, uma solução de benefício flexível conectada numa plataforma como o Bankly pode ajudar a dar esse timing de velocidade de colocar um produto no ar, respondendo os anseios do mercado de uma forma muito rápida e modular. Um outro dado aqui interessante é que, por exemplo, Vale Cultura, que pode ser visto, né, como um tipo de benefício a ser entregue de uma forma flexível, hoje só 5% das empresas do país oferecem esse tipo de benefício para os seus colaboradores. Esse mercado é um mercado com potencial enorme, né? A gente está falando de um mercado que movimenta 150 bilhões de reais e que hoje está concentrado na mão de grandes players, né? A gente vê 90% do mercado concentrado na mão de poucos players, e o Bankly, ele vem muito para oferecer serviços e tecnologias justamente para trazer concorrência, né? Porque no final, quanto mais a gente consegue desburocratizar e tirar a concorrência do setor, quem sai ganhando no final é o usuário final. E aí um pouco mais de dados, eu quis trazer aqui para vocês um pouco de dados do mercado tanto lá fora quanto aqui dentro do Brasil, né? Então, quando a gente olha para o mercado americano, por exemplo, eu trouxe uma pesquisa aqui, um dado de uma pesquisa, que a maior empresa de benefício flexível dos Estados Unidos fez, né, com os colaboradores que recebem benefícios flexíveis, e ela identificou que 78% dos colaboradores que recebem benefícios flexíveis tendem a permanecer no trabalho dele por causa dessa questão dos benefícios flexíveis. Então, isso aumenta a felicidade e engajamento do colaborador. O outro dado é um dado do mercado brasileiro, que 53% das empresas ou oferecem ou querem oferecer benefícios flexíveis para o seu funcionário. Então, a gente está falando aqui de mais da metade das empresas já estão vendo o tamanho dessa oportunidade. E o último dado aqui é um dado de UK, para mostrar um pouquinho de como que está esse mercado lá fora, que foi uma pesquisa que fez, que mostrou que 30%, ou quase um terço das empresas do Reino Unido, não perguntam para os seus colaboradores na hora de oferecer um benefício. Isso acaba, né, influenciando em dar um tipo de benefício que talvez não está encaixado com aquilo que o colaborador espera, talvez não entregue valor nenhum para o colaborador, isso só gera uma linha de custo para a empresa sem nenhum tipo de engajamento. E a ideia, né, do benefício flexível é justamente você não ter esse tipo de problema, você criar um benefício que realmente se adequa ao momento de uso do seu colaborador, que ele vai ver aquilo como uma enorme entrega de valor para aquilo que ele busca e para o momento de vida dele. E aí, talvez, para tentar tangibilizar isso um pouco mais, deixar um pouco mais claro, né, um caso de uso, eu quis trazer aqui um caso de uso de um parceiro que está integrado no Bankly, que ele tem conta tanto do cliente empresa, né, que é quem vai fazer os desembolsos de benefício, quanto conta do cliente beneficiário, que são os clientes que vão receber esses desembolsos de benefício, né. Através das APIs de transferência interna, ele consegue fazer esses desembolsos de benefícios e distribuir isso, né, dentro dos beneficiários, de acordo com as regras da empresa. E o próprio beneficiário, ele pode aqui, nesse caso a gente está vendo, dividir em 3 contas, né? Uma conta fitness, para ele poder usar tanto em academia, fazer yoga, ou qualquer coisa relacionada à saúde e bem-estar pessoal. Tem uma conta de refeição, para ele poder usar em restaurante, ou inclusive para pedir o iFood em casa. E uma conta, por exemplo, auxílio home office, que ele pode usar tanto para materiais de escritório, ou inclusive, sei lá, pagar conta de internet, ou comprar uma cadeira para ele poder usar e trabalhar de forma mais confortável em casa. E as esteiras de pagamento do Bankly acabam se encaixando para poder entregar, né, esse valor para o beneficiário. Então, pode ser tanto cartão físico, como cartão virtual para fazer a transação, como inclusive o Pix, né, que traz também bastante oportunidade de integração para poder fazer esse tipo de transação. Então, acho que a ideia do caso de uso era deixar um pouco isso, né, e aí a gestão dessas contas e o controle fica com o nosso parceiro, mas toda a parte, né, de personalizar, de entregar a ferramenta e fazer a manutenção dessa conta, fica com o Bankly, né? Então, todas as contas estão dentro do nosso ecossistema, toda a parte de transação está dentro do nosso ecossistema, e o cliente, né, nosso parceiro, tem bastante flexibilidade em como que ele vai entregar valor para os seus clientes. Bom, e para encerrar, obrigado novamente, né, pela atenção de todos. Vou abrir agora para perguntas e respostas. É com você, Mari. Obrigada, Thiago. Pessoal, a gente tem algumas perguntas aqui, Thiago. Então, a primeira é, Thiago, toda e qualquer empresa pode oferecer benefícios flexíveis aos seus clientes? Essa é uma excelente pergunta, Mari. E a resposta é sim, mas tem um porém, né? Quando a gente fala de poder ter os benefícios fiscais de um programa, por exemplo, de PAT, é preciso ter uma licença específica para isso. Então, o ideal seria contratar empresas que tenham esse tipo de licença. Mas, tirando, né, essa parte do incentivo fiscal, qualquer empresa poderia montar uma solução de benefícios flexíveis. Um ponto importante para se pensar quando está montando uma solução de benefícios flexíveis é como você vai empacotar isso para não caracterizar como salário, né, dentro da oferta de valor que você vai fazer para o colaborador. Joia, show de bola.
E uma pergunta um pouquinho mais específica aqui, Thiago. Thiago, você pode falar um pouco mais como que funciona o processo de autorização, produto, no caso, né, de autorização externa do Bankly? Opa, perfeitamente. A ideia dentro do processo de autorização externa, como eu falei, as principais validações de segurança e de fraude ficam dentro do Bankly, né? A gente tem a ferramenta antifraude que passa em todas as transações, a gente faz a gestão, né, do saldo do cliente, então a gente consegue garantir que vai ter saldo, que vai ter disponibilidade, e a gente, né, chama o nosso cliente na hora da autorização para que ele defina regras de negócio. E a ideia é que quando eu chamar o nosso cliente, ele pode aprovar ou negar aquela transação de acordo com uma regra de negócio que está somente do lado dele. Inclusive, quando eu chamar ele, eu posso ter regras cadastradas do nosso lado a pedido do cliente, que eu posso chamar ele já mandando qual que é o resultado daquela regra. Por exemplo, uma regra de MCC. Eu posso já falar, ó, esse MCC está aqui como uma blacklist para não aceitar esse MCC. Mas, como o cliente vai ter a flexibilidade, ele pode sobrescrever e falar, não, mas eu quero aceitar esse MCC por uma questão interna. E aí, né, pensando nesse tipo de operação, o cliente tem bastante flexibilidade para criar regras de negócios que estão totalmente desprendidas ao Bankly, né? Como eu falei, ele pode criar regras específicas de MCC, de horário de transação, então se a transação acontecer num horário, ela pode passar, depois de um horário talvez ela não passe, de valor da transação, então essa transação pode vir no máximo até um certo valor, depois disso eu não passo, sabendo aqui no final, né, que se a transação for negada pelo nosso parceiro, a gente vai negar ela na bandeira, a transação não vai acontecer. Perfeito. Thiago, mais algumas perguntas aqui, hein? Thiago, a gestão das carteiras nos segmentos cultura, home, afins, esses subsaldos, a Bankly tem visibilidade ou somente o parceiro Bankly? Boa pergunta essa, hein? É uma boa pergunta. Usando o nosso modelo de multicontas, a gente tem a visibilidade de todas as contas justamente para ter a facilidade da integração com, por exemplo, o SPI, o SPB ou os fluxos de pagamento de cartão. Então, sim, usando a solução de conta, a gente passa a ter a visibilidade desse saldo. Caso seja interesse do cliente e ele quiser manter tudo numa conta só, usando o fluxo de autorização externa para ele ter o controle lá, também pode, é uma possibilidade válida, mas aí ele precisa ter esse controle do lado dele. No final, a gente vai enxergar um saldo único, né, para cada colaborador. Então, existem as duas possibilidades, aí vai de modelo de negócio e de experiência que quer entregar para fazer o melhor modelo de negócio possível. Joia! E agora, até vou aproveitar esse gancho aí, Thiago, para fazer mais uma pergunta sobre os pockets, né? Existe um painel de gestão onde podemos configurar a utilização dos cartões ou isso funciona totalmente via API? Essa também é uma excelente pergunta e a resposta é via API, né? Hoje, quando a gente está criando, né, um programa de cartão, dentro do fluxo de colocar um cliente para dentro da operação, a gente consegue ir lá e fazer algumas parametrizações de como funciona esse programa. E isso a gente faz em momento de setup do cliente ou quando ele decide criar um programa novo e colocar as regras específicas. Mas quando a gente está falando de participar dentro do fluxo de autorização da transação para poder alterar a regra de transação on the go, aí isso é um fluxo via API. Você recebe a transação, toma a decisão e responde para a gente acata essa decisão. Eu vou encerrar aqui a parte da apresentação do Thiago, com uma última pergunta, mas aí depois eu queria te aproveitar aqui para fazer mais 2 perguntas que a gente teve nas últimas sessões, que eu acho que vale a gente expor aqui, que são perguntas muito legais que acabaram passando, né? Vamos aproveitar o nosso diretor de produtos aqui para respondê-las. Então, para a gente encerrar aqui a parte de benefícios flexíveis, pergunta: quando o autorizador externo estará disponível para integração por parte dos parceiros Bankly? Essa é uma boa pergunta, né? A gente está em beta com essa, assim como a questão de pockets, né? A parte de autorizador externo está em beta, então nós estamos fazendo essa validação com um parceiro nosso que está ajudando a gente a evoluir essa plataforma. Assim que a gente terminar essa operação em beta, a gente deve liberar para todos os clientes. A ideia é que a gente faça esse beta com o parceiro até o final do ano, e no começo do ano que vem a gente deve liberar e fazer o rollout disso para outros clientes. Perfeito. Lembrando, pessoal, que sempre é possível, né, você trazer os casos de uso para você, para que a gente analise, né, em qual produto ele se encaixa, né? A gente faz esse raio-x junto ao cliente. Thiago, assim como eu falei, eu vou te aproveitar aqui agora uns minutinhos adicionais que a gente tem para fazer umas outras perguntas que surgiram no nosso chat de outras sessões, né? Então, teve uma pergunta aqui muito legal que foi, né, da sessão do Pedro, no caso, onde a gente estava falando de corretoras de investimento, que é:
Posso transformar a minha startup em uma empresa que oferece também serviços de corretora de investimento? Você me ajuda com essa, Thiago? Boa, ajudo sim. É uma pergunta muito boa também. E a resposta é sim, mas você precisa ter uma participação de negociação plena, né, o PNP, que vai ter a licença necessária para fazer esse tipo de operação. Então você pode se conectar num parceiro que tem a licença para fazer esse tipo de operação e oferecer isso para os seus clientes, e se conectar no Bankly para, por exemplo, oferecer as soluções de conta, de pagamento, de cartão, e aí ter uma solução completa que você oferece para o seu cliente. Então, só resumindo, né, é possível, mas você precisa se conectar a alguém que tenha licença para fazer isso. Uma outra possibilidade é você mesmo tirar a licença. É um processo que é um pouco mais extenso, né, que pode levar aí, em termos de tempo de mercado e de conseguir essa licença de 8 a 12 meses para você ficar operacional e colocar isso no ar, mas que também é uma saída viável, caso seja o interesse. Show de bola! E pessoal, para a gente encerrar esse Bankly Day com chave de ouro, a última pergunta aqui para o Thiago, e é uma pergunta relacionada à Pix, que foi a apresentação do Vitor Pape. Essa pergunta é bem interessante. Quando fala-se em Pix, entende-se que este arranjo de pagamento conversa muito bem com o ecossistema de serviços financeiros, entre outros. A possibilidade de no varejo de bens duráveis maturar descontos por uso de Pix ou agregar voucher nas compras de produto? Boa, essa é uma excelente pergunta e sim, assim, acho que como o próprio Pape mencionou no case dele, as possibilidades são quase ilimitadas quando a gente fala de Pix, né? E por ser uma esteira de transação feita, né, e mantida pelo Banco Central, ela é uma esteira totalmente, né, online, 24/7, que funciona, e aí cabe a cada operador tentar colocar um modelo de negócio que faça muito sentido, né? Hoje, por exemplo, uma transação passando via Pix, ela tem uma estrutura de custo que é totalmente diferente de uma transação que passa, por exemplo, por um cartão de crédito pós-pago, ou até uma operação parcelada, né, que acaba tendo bastante tarifas embutidas já naquela transação, né, que no final quem arca com esses custos é o próprio varejista. Dado que ele vai para uma transação 100% online, à vista, de pagamento pré-paga, ele pode sim, né, pegar todos aqueles custos que ele tinha embutido na operação e reverter isso como descontos para o cliente dele. Eu acho que é uma questão dos varejos, né, começarem a se acostumar com esse novo método de pagamento, integrar isso 100% dentro do seu fluxo de caixa, e aí começar a ver as oportunidades de, beleza, como que eu consigo instigar esse método de pagamento e pegar um pouco dos benefícios atrelados a esse método de pagamento e repassar para o meu cliente para poder, né, incentivar cada vez mais o uso.